Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Tudo vai bem com você? Como o bispo começou falando aqui na oferta, né? Quantos estão aí animados, fortalecidos para a campanha, amém? Aqui no nosso, o bispo estava falando a respeito das restrições, não é? Desses 21 dias. Lembrando que o desafio para nós, né, que tem sido colocado nesses dias de jejum, são 15 horas de jejum, né, somente na água. E quando nós entregarmos o nosso jejum, nós vamos estar abstendo daqueles alimentos. Amém, irmã Antonieta? Firme, né? Firme e forte aí nessa campanha, onde nós vamos tirar as frituras, doces, né? Carne de porco, como o bispo falou também, é um momento de fortalecer o espírito e também o corpo. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7. Irmãos, nós vivemos, né, nesses dias de campanha de Daniel, grandes sinais, né, grandes prodígios. Eu creio que todos nós aqui na igreja temos não somente um, mas 2, 3, 4, 5, né, testemunhos aí da campanha de Daniel. Querida, eu quero desafiar você a se posicionar diante de Deus de uma forma, talvez como há muito tempo você não faz, que é o momento de você estar buscando insistentemente a Deus através da oração, né, do jejum, da consagração. Eu creio que nesses dias de campanha nós vamos viver um despertar de Deus no nosso espírito. Deus vai aquecer o nosso espírito. E da maneira, né, que nós permitimos Deus fazer isso, nós vamos ver, nós vamos vivenciar manifestação de poder, nós vamos vivenciar manifestação da glória de Deus. Eu creio que os céus aqui já estão abertos, querido, e nós vamos ver anjos de Deus descendo e subindo aqui, amém? Trazendo respostas, gerando milagres aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, você abriu a sua Bíblia? Na segunda carta aos Coríntios, a partir do verso 7, eu quero ler com você aqui, até o final, né, desse capítulo aqui, até o verso 18, Paulo diz assim, ó: mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados, eu gostaria que você repetisse comigo aqui, ó. De todos os lados, mais forte, de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Quando já pode dizer um glória a Deus aí, querido? Glória a Deus. De todos os lados sofremos, não é? Seta de todas as maneiras. E eu quero hoje trazer para nós o tema, a fé que vem primeiro. E aí, continuando o texto, no verso 10, diz assim: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos entregues sempre à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. E está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Ele e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem em ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, repete comigo, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos,
estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Aí ele continua dizendo, assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é passageiro, mas o que nós não vemos é eterno. Glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós queremos te louvar, ó Deus, por esse momento precioso na tua casa. Senhor, nós temos a convicção, Pai, que nós estamos no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Senhor, nós queremos, ó Deus, te dizer, Pai, que nós te amamos pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Senhor, e assim como o apóstolo Paulo, ó Deus, declara aqui, Senhor, para os coríntios, Senhor, que sim, Senhor, de todos os lados nós sofremos, ó Deus, pressões, mas nós sabemos, ó Deus, que não há o que temer, porque o Senhor é um Deus que está presente nas nossas vidas. Nós cremos, por isso falamos. Então nós queremos, ó Deus, declarar, Senhor, que esse momento, ó Deus, onde a tua palavra está sendo ministrada, Deus, que ela venha, Senhor, sobre o nosso coração, de maneira que encontre em nós uma terra fértil. Senhor, o semeador está saindo a semear, e eis que a semente está sendo lançada nos nossos corações, e que o nosso coração hoje seja essa terra fértil, aonde vai receber essa semente e permitir que ela germine, produzindo em nós, ó Deus, essa fé que acima, Senhor, de tudo, ó Deus, ela sempre virá primeiro nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Aqui nesses versos, Paulo, ele nos fala a respeito, né, desses momentos que todo cristão vive. Ele vai declarando aqui, né, para os coríntios, que é bem verdade que nós sofremos sim perseguições, que nós sofremos sim, né, pressões, que nós sofremos em todo o tempo, muitas vezes nos sentimos abatidos. Mas é interessante quando ele diz, olha, que nós carregamos dentro de nós, nesse vaso aqui frágil, algo precioso. E eu gosto muito quando ele diz que em nós está o espírito da fé. E esse espírito da fé que está em nós, querido, que nos leva a suportar tudo aquilo que nós enfrentamos. Muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias e muitas vezes tememos diante delas. Muitas vezes olhamos, né, para a nossa realidade e olhamos para essas situações e muitas vezes a nossa fé tende a ser abalada. Mas o apóstolo está dizendo, olha, nós não temos motivos para não crer. Nós não temos motivos para não crer. Embora nós somos conscientes, embora nós temos sim a consciência dos fatos, mas nós precisamos entender que a nossa fé precisa vir em primeiro lugar. Querida, eu quero dizer para você que a razão, ela é amiga da fé. Mas a fé sempre tem que vir antes da razão. Quando nós decidimos crer para depois compreender, a nossa fé nos leva no caminho a compreender o processo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Muitas vezes nas nossas batalhas, muitas vezes nas situações que nós enfrentamos, muitas vezes nas situações que Deus nos coloca, nós queremos primeiro compreender o que está acontecendo. Mas aqui Paulo está dizendo para nós, né, de uma forma onde ele vem trazendo aqui nessa linguagem, né, de confronto, ele vem dizendo para nós, olha, creia. Como está escrito, eu criei, por isso falei. Eu creio, por isso eu declaro. E eu quero que você feche os seus olhos, levante as suas mãos e declare, eu creio, por isso eu declaro que esses dias de campanha de Daniel, eu vou ver manifestação de Deus em favor da minha vida. Eu creio, por isso estou falando. Amém? Paulo está dizendo, olha, você precisa crer e declarar o que você crê. Porque de todos os lados nós vamos sofrer pressões, mas creia. Porque Deus é um Deus poderoso, não desanime. Porque tudo que nós estamos passando, ele fala que as nossas, né, tribulações, que os nossos problemas, eles são leves e momentâneos.
Eita! Quantos acham aí que as situações que você tem enfrentado nesses dias têm sido leves? Pisca os olhos, não é? Quantos aí acham que está sendo muito rápido esse processo? Nem sempre é assim que nós olhamos. Mas Paulo está dizendo, não fixe os seus olhos, sabe, naquilo que você está vendo concreto, na razão. Mas fixa os seus olhos naquilo que é eterno. Porque aquilo que é eterno tem poder para transformar toda e qualquer situação. E é isso, querido, que nós vemos na história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ali em Daniel 3. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Daniel 3. Eu vou ler aqui alguns versos aqui desse texto. Daniel, capítulo 3, a partir do verso 13. Eu vou ler somente o verso 13. Aqui nesse momento aqui, querido, nós vemos que o rei Nabucodonosor, ele levanta, não é, uma estátua ali de mais ou menos 27 metros de altura. Uma estátua, né, da sua própria imagem. Uma estátua de ouro. O desejo desse rei aqui, soberbo, era ser adorado pelos seus súditos. Era ser reverenciado ali como uma divindade. E quando ele vai inaugurar essa imagem, ele vai e faz também um decreto. Ele fala, olha, aquele que não curvar, aquele que não adorar a imagem que eu levantei, essa pessoa imediatamente ela vai ser lançada na fornalha de fogo ardente. Ele, olha, vocês vão ouvir os sons dos instrumentos. E quando vocês ouvirem o som dos instrumentos, eu quero dizer para vocês que vocês se prostrem. Porque se vocês não se prostrarem, eu vou destruir a vida de vocês. Porque ser lançado numa fornalha de fogo ardente, querido, havia naturalmente chance de sair ileso disso? Não. E a palavra do Senhor diz que o rei ficou sabendo que esses 3 amigos não se curvaram. E ele vai e manda chamar esses amigos ali, para que pudesse dar a eles uma segunda chance. Deixa eu dizer algo para você. O diabo sempre vai dar a você chances, oportunidades, para que você possa se curvar diante de situações que vai levar você a se distanciar de Deus. Querido, busque ter discernimento, porque nem tudo que parece bom, não é? Nem tudo que parece ali perfeito, que parece ser uma oportunidade na sua vida, é algo que é de Deus para você. Aqui nós vemos claramente que não era de Deus para aqueles homens. Aqui nós vemos claramente o inimigo se levantar, né, de uma forma ali ousada, de uma forma destemida, declarando ali, né, se colocando como um Deus. Nós vemos de uma forma declarada e nem sempre nós vemos o diabo agindo de uma forma descarada. Mas eu quero dizer para você, querido, busque a Deus nesses dias de discernimento, porque o diabo, ele está com cestos cheios de oportunidades para nos entregar. E que você possa ter o discernimento para dizer não, na primeira, na segunda, na 100ª vez que ele te oferecer. E foi isso que esses meninos fizeram. Eu estou falando meninos porque aqui, esses meninos eram meninos. Em média ali, no máximo 22, 23 anos. E quando o rei falou, olha, eu fiquei sabendo que vocês não se prostraram diante da minha imagem. Eu fiquei sabendo que vocês me desobedeceram. E eu quero dizer para vocês, vocês têm consciência das consequências disso? Vocês têm consciência do que vocês estão fazendo? Então eu quero dizer para vocês que eu vou dar mais uma chance. E quando os instrumentos tocarem, vocês se prostrem. Porque se vocês não se prostrarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E olha só o que esses rapazes responderam. Se formos atirados na fornalha em chamas, se nós formos atirados na fornalha em chama, o Deus a quem servimos irá nos livrar. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele, presta bem atenção, mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei,
que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Sabe o que Sadraque, Mesaque e Abidnego está nos ensinando aqui, querido? Que mesmo sabendo, mesmo tendo a consciência, mesmo enxergando ali as consequências da ação deles, mesmo sabendo que as consequências eram consequências que estavam colocando em risco a própria vida deles, esses homens escolheram crer. Eles escolheram no lugar do medo, eles escolheram no lugar da intimidação, eles escolheram no lugar, querido, da insegurança, da falta de saber qual era o propósito de Deus diante daquilo. Eles escolheram colocar a fé em primeiro lugar. Quando nós decidimos colocar a nossa fé em primeiro lugar, querido, eu quero dizer para você que nós vivemos experiências com Deus de uma forma a qual nós nunca poderíamos experimentar se nós não tivéssemos agido dessa maneira. Esses homens não sabiam qual era o propósito de Deus, eles não sabiam no que iria dar aquele posicionamento deles, mas eles disseram: se Deus quiser nos livrar, amém. Se nós recebermos o sim de Deus, e o sim de Deus é nos livrar dessa fornalha, aleluia. Mas se nós recebermos o não de Deus, glória a Deus, Ele continua sendo nosso Deus. Sabe o que Sadraque, Mesaque e Abidnego também nos ensina aqui? Que nem sempre, querido, o não de Deus é símbolo de derrota na nossa vida. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela: o não de Deus não quer dizer derrota na sua vida. Assim como o sim de Deus também, querido, não significa só vitória. Aqui esses meninos estão ensinando que o não de Deus significa viver o propósito dele. Assim como também o sim de Deus significa nós vivermos o propósito dele. E esses homens estavam ali dispostos a viver qual seria o propósito de Deus deles, da vida deles naquela situação. E eles foram lançados na fornalha, todos nós sabemos. E eu imagino aqui, querido, que aquelas pessoas que estavam assistindo aquele momento, vendo aquele posicionamento de ousadia daqueles meninos, aquele povo babilônico deve ter pensado ali: olha, eles acreditaram tanto, eles dependeram tanto do seu Deus. Cadê o Deus desses meninos? O que adiantou eles crerem da forma que creram? O que adiantou eles honrar a Deus da forma que eles honraram? Mas nós vemos aqui, querido, logo em seguida, lá no verso 24 e 25. Mas logo depois que eles foram lançados na fornalha. E é interessante como a Bíblia retrata, esse momento desses meninos ser jogados nessa fornalha. A Bíblia diz que Nabucodonosor ficou tão furioso com a desobediência. Querido, e é isso que o diabo faz quando nós não agimos da forma que ele quer. Ele vem com espírito de intimidação, de maneira que ele tenta roubar de nós as nossas forças, para que nós possamos recuar diante do nosso posicionamento. A palavra diz que ele ficou tão irado, que ele pegou os soldados mais fortes que ele tinha no seu exército. E no momento que esses soldados chegam, eles falam: olha, amarre esses homens com toda a força. Amarre esses homens com toda a força. E lance eles agora na fornalha e aumenta a pressão. Coloque 7 vezes mais. E a palavra de Deus diz que esses meninos foram lançados na fornalha com as suas roupas, chapéus, do jeito que eles estavam. Eles foram lançados, foram jogados. A Bíblia diz que esses homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, antes de chegar ali, eles morreram por causa do calor. Querido, nem sempre Deus vai nos livrar da exposição. Nem sempre Deus vai nos livrar da angústia da situação. Nem sempre, querido, Deus vai nos livrar da humilhação do momento que nós estamos vivendo.
Nem sempre Deus vai nos proteger desses olhares e nem dessas falas que muitas vezes vêm para nos afrontar, vêm para nos humilhar, vêm para tentar nos enfraquecer. Nem sempre Deus vai nos livrar dela. Porque há um propósito de Deus para testemunhar para aqueles que estão ao seu redor o testemunho do nível da tua fé. Porque a tua fé está em primeiro lugar, está acima, querido, está acima das suas vontades, está acima da sua honra, está acima, querido, de quem você é e dos seus sonhos e dos seus projetos. A sua fé vem em primeiro lugar. E é isso que foi o propósito de Deus. Deus queria trazer o testemunho para aqueles babilônicos através desses meninos. Que quando a fé vem em primeiro lugar, independente do resultado, Deus é Deus, Ele é Senhor dos senhores, Ele continua sendo Rei dos reis, aquele que é o Deus poderoso para abrir as portas, para curar, para livrar e para salvar. E se Ele não fizer, é porque o propósito dEle é maior do que aquilo que nós estamos vendo. Porque aquilo que nós não estamos vendo é eterno. E todo mundo pensou, acabou para esses meninos. Mas de repente, a partir do verso 24, mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens que nós lançamos, amarrados, lá na fornalha? Sim, ó rei, foram 3 homens. Olhe lá. Olhe lá. Eu vejo 4 homens, repete comigo, eu vejo 4 homens soltos, desamarrados, livres e sem nenhum dano, andando na fornalha. E o 4º homem tem a aparência dos filhos de deuses. Querido, Deus muitas vezes Ele não nos livra das situações, mas Ele nos livra na situação. Porque há propósito de Deus em todo o tempo nas nossas vidas. Deus é um Deus soberano, querido. E quando nós olhamos aqui o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses babilônicos ficaram ali juntamente com Nabucodonosor, admirados, com seus joelhos batendo no outro de tanto temor. E quando eles foram tirados da fornalha, nem cheiro de fumaça havia no cabelo deles. Sabe, querido, nós precisamos colocar como prioridade nas nossas vidas a nossa fé. A nossa fé tem que estar acima de um diagnóstico. A nossa fé tem que estar acima de um não. A nossa fé tem que estar acima, querido, dos nossos temores. A nossa fé tem que estar acima da nossa angústia, da nossa insegurança. A nossa fé tem que estar acima da nossa razão. Porque a palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que? Jesus lá em Lucas capítulo 18, do verso 1 ao verso 8, ele conta ali a parábola, não é? Da viúva insistente. E a palavra diz que o Senhor contou essa parábola para os discípulos, para que eles entendessem o poder, a importância deles orarem sempre e nunca desanimar. E a palavra conta, querido, que uma viúva pobre, ela importunava um juiz iníquo o tempo todo, falando para ele: olha, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. De dia e de noite, todo momento que essa viúva tinha oportunidade, ela estava ali batendo na porta. E a palavra do Senhor diz que esse juiz então se levantou e falou: olha, eu não temo a Deus, eu não temo homem algum, mas porque essa mulher não me dá sossego, eu vou julgar a causa dela. E o Senhor termina aqui a parábola dizendo, a partir do verso 7, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar?
de forma alguma. Eu lhes digo que logo, depressa, Ele fará justiça aos seus amados. Contudo, quando o Senhor vier, por acaso encontrará fé na terra? Esse texto aqui, querido, nos mostra a fé que vem em primeiro. Mas também esse texto aqui nos mostra que a oração insistente, ela não é uma oração de vãs repetições. Muitas vezes nós pensamos, mas eu já falei tanto com Deus, eu vou fazer uma campanha e vou orar todo dia por aquele alvo. Querido, quando você ora buscando a Deus os seus pedidos, quando você busca a Deus por um propósito, quando você busca a Deus por um milagre, você não está usando de palavras vãs, você está usando da sua fé, você está batendo na porta, porque a palavra de Deus diz, batei, batei e abrir-se-vos-á. Querido, não tenha medo, não tenha vergonha de repetir quantas vezes for necessário a Deus os seus pedidos de oração. Porque pedidos de oração não são repetições vãs, mas sim crer no propósito de Deus, crer nas promessas de Deus, buscar de Deus o seu milagre. Esses rapazes aqui, nós vemos esse grande testemunho por um posicionamento de fé. Da mesma forma que nós vemos nessa viúva aqui, essa fé que veio em primeiro lugar, tantos nãos que ela recebeu daquele juiz. Ela não desistiu de ficar clamando, clamando, clamando. E o clamor dela era um só: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E isso não foi vãs repetições, Jesus está dizendo. Ouça o que esse juiz falou. De tanto essa mulher clamar, ele julgou a causa dela. Bispo, então eu tenho que ficar repetindo para Deus responder? Não. As nossas orações, queridos, são flechas que estão em direção ao alvo. As nossas orações são armas de guerra no mundo espiritual. Assim como Daniel declara ali, Senhor, eu vou me colocar nesse propósito de orar. Daniel não estabeleceu que oraria 21 dias, ele disse que oraria e jejuaria até Deus responder. E todos os dias Daniel estava ali orando e jejuando. E a palavra de Deus diz que o anjo veio e falou para Daniel, Daniel, desde o primeiro dia que você decidiu orar a mim, me buscar, jejuar, foi ouvida as suas orações, mas houve batalha no mundo espiritual. E sabe como essas batalhas foram vencidas? Porque você não desistiu de orar, e eu vim por causa das tuas palavras. Querido, você está orando há 5 anos, há 10 anos, há 5 dias, há 10 dias por um propósito, continue. Se você está agora começando essa campanha hoje, esses 21 dias, ore 21 dias declarando, Senhor, julgue a minha causa, Senhor, julgue a minha causa. Porque nós vamos ver a manifestação de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? E aí Paulo diz, não é? De todos os lados nós somos o quê? Pressionados. Vamos repetir junto? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Às vezes ficamos casinha quebrada, abatido, mas não destruídos, porque o nosso Deus está conosco. O nosso Deus é Deus de guerra, o nosso Deus é Deus que ouve, o nosso Deus é Deus que responde, Deus é Deus que quebra as resistências, e Ele vem conosco, querido, na fornalha, e nos livra do fogo, para nos dar vitória. Glória a Deus. Por todos os lados somos pressionados, sim, mas não desistimos. Somos perseguidos em todo o tempo para deixar de crer, mas não recuamos.
Muitas vezes ficamos perplexos com a situação. Senhor, e agora o que vai ser? Mas nós não ficamos desanimados, nós não ficamos com medo. Ficamos até abatidos, mas sabemos que não seremos destruídos, porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Fique de pé, querido. Eu quero, em nome de Jesus, te pedir, querido, que nesses dias de campanha, que você priorize a sua fé. Que a fé possa vir em primeiro lugar, antes do desânimo, do cansaço, da fadiga, da pressão. Que você decida crer em primeiro lugar. Querido, porque é através da fé que nós vemos a manifestação de Deus nas nossas vidas. Sadraque, Mesaque e Abednego viu a manifestação de Deus, porque a fé deles veio em primeiro lugar, veio antes da afronta, veio antes da intimidação, veio antes do medo. E por isso Deus não fez somente na vida deles, livrando eles da fornalha. Deus levou aquele reino a reconhecer que só o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o verdadeiro Deus. A propósito de Deus na nossa luta, querido, Deus deseja de nós que nós possamos testemunhar a nossa fé para o mundo. Essa fé que nos leva a prevalecer, independente das circunstâncias. Então agora pegue a sua cartela. Eu não sei quais são os seus pedidos, eu não sei se são pedidos, que talvez já vem aí de tempo em tempo. Eu não sei se talvez são pedidos novos. Eu só quero te dizer, querido, que todas as vezes que você orar por esses pedidos, não deixe o diabo dizer para você: olha você de novo repetindo as mesmas palavras. Olha você de novo usando vãs repetições. Que você possa dizer: diabo, jamais a minha oração é vãs repetições. Eu falo porque creio, eu oro porque creio, e cada pedido aqui, eu estou batalhando no mundo espiritual, e eu declaro em nome de Jesus, que eu vou ver o milagre. Querido, então agora ore pelos seus pedidos, profetiza, fala: Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor, que se abra os céus, Pai, que se abra os céus, ó Deus, sobre as nossas vidas nesses dias, Pai, que nós possamos ver a manifestação de poder, que nós possamos ver a manifestação de milagres, Senhor, que haja, Senhor, ó Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, sobre a vida do teu povo, ó Deus, essa fé, Senhor, ó Deus, que vem em primeiro lugar, Senhor, que ele possa, Deus, que meu irmão e a minha irmã possam, ó Deus, decidir, Senhor, ó Deus, permitir que a fé, ó Deus, tenha primazia, Senhor, diante de toda e qualquer situação em sua vida, Deus, porque é a fé, ó Deus, que muitas vezes, ó Deus, Pai, é a fé que nos leva, ó Deus, muitas vezes a compreender, e nem sempre nós temos a compreensão daquilo que o Senhor não quer, mas a fé nos leva a permanecer, a fé nos leva, Deus, a ver milagres, a fé nos leva, Senhor, a prevalecer, Senhor, e nós oramos, ó Deus, a Ti, Senhor, ouve cada oração, Pai, responda, Senhor, a nossa vontade, Deus. Ó Pai, é, Senhor, dizer como Jesus, ó Deus, falou, ó Deus, ali no momento da oração: Pai, se possível, me dê a resposta sim, me livra, Senhor, desse sofrimento, afasta de mim esse cálice, Senhor, mas, ó Pai, mas que seja feita a Tua vontade e não a minha, Senhor, porque a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Senhor, que independente, ó Deus, ó Pai, da resposta, seja ela o sim do Senhor, seja ela o não do Senhor, ó Deus, nos dê a resposta, Deus, porque através dessa resposta, Pai, nós sabemos que nós estamos vivendo um propósito, Senhor, o sim do Senhor é propósito
propósito do Senhor nas nossas vidas, assim como o não do Senhor é propósito do Senhor também. Senhor, então nos fortalece em fé, nos leva a crer acima, Senhor, ó Deus, da nossa razão, ó Deus, nos leva a crer, ó Deus, acima, Senhor, ó Deus, daquilo que nós estamos vendo. Senhor, isso não é alienação, ó Pai, isso, ó Deus, é crer, ó Deus, no poder que há na Tua palavra. Isso é crer, ó Deus, que Tu és um Deus poderoso, ó Deus, para guerrear as nossas guerras, para quebrar, Senhor, as resistências, ó Deus, para destruir, Senhor, as obras do inferno, ó Deus, para trazer a cura, para abrir as portas, ó Deus, para restaurar o que precisa ser restaurado. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, dê poder de luta ao Teu povo. Senhor, que nesses dias nós possamos, ó Deus, ó Pai, permanecer crendo em todo o tempo, ó Deus, porque nós cremos, ó Deus, que nós vamos viver milagres, nós vamos viver milagres. Ora, querido, profetiza sobre os teus pedidos, profetiza, ora em nome de Jesus.